Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, público presente. Não vou me alongar muito, visto que os que me antecederam até o presente momento, tanto a minha presidente, né, que também é representante da federação, quanto a Graciete, falou-se bem sobre essa maldade, né, que está sendo feita com os nossos servidores públicos do município de Campos. De uma forma rápida, eu quero falar em relação ao artigo 19, que fala sobre a taxação de 60% da alíquota média, né? É interessante que o artigo 39 da Emenda Constitucional 103, ele não diz que é obrigatório, ele diz que fica a cargo dos municípios ou dos entes federativos legislar com relação a esse percentual. E Campos, dentro disso, escolheu uma média muito ruim, que deixa o servidor que já está praticamente passando fome ficar sem exatamente nada na sua aposentadoria. É uma maldade muito grande para os servidores públicos do município, que inclusive nesse artigo fala que seria a média baseada nos últimos 20 anos, ou seja, nós que passamos 7 anos sem reposição nenhuma, quando você vai fazer o cálculo para aposentadoria, usando uma média aritmética, com 60%, usando os últimos 20 anos, a qual você ficou 7 anos sem reposição, aonde nós, na realidade, ao longo desses anos, nunca tivemos aumento real, sempre tivemos apenas reposição salarial, e ainda ficamos... E ainda ficamos 7 anos sem qualquer tipo de reposição. Eu tenho 22 anos de serviço público, estou com 52 anos de idade. Se eu conseguir chegar aos 65 anos para me aposentar com uma média de 60%, baseado nos últimos 20 anos, eu que já estou praticamente quase passando fome, não vou ter o que comer dentro de casa, visto que a inflação, mês a mês, está comendo todo o meu salário, que é um salário quase mínimo. Com relação a 2022, onde falou-se em algumas ocasiões que o Ciprozep esteve presente nas negociações, realmente o Ciprozep esteve presente, sim, atuou desde 2021, quando foi dito que seria feito a adequação da reforma da Previdência, da Emenda Constitucional 103. E tivemos realmente muitas reuniões nessa Casa de Leis, e, como Elane colocou, eu me recordo bem que em 2021, nós servidores fomos taxados por uma alíquota de 14%, mas os conselheiros eleitos em Assembleia pelo Ciprozep, no ano de 2020, lá no Conselho Deliberativo, haviam votado uma alíquota de 14% para os servidores, visto que teria que se cumprir a Emenda Constitucional 103, onde dizia que todo regime próprio de previdência seria, que estivesse com déficit, seria taxado, um déficit que não foi causado pelos servidores, quando a nossa previdência era uma previdência milionária e nós tivemos que ser taxado. Foi sim uma lei federal, efeito dominó, de cima para baixo? Sim, mas isso só aconteceu porque nós estávamos deficitários, porque fizeram manobras dentro do Previcampos, aonde trouxe-nos um prejuízo enorme como servidores públicos. E nós que já estávamos anos sem reposição salarial, ao invés de termos reposição, tivemos ainda mais perda, porque foi mais 3% na alíquota previdenciária, quando pagávamos 11, passamos a pagar 14. Ou seja, além de estarmos sem reposição, ainda tivemos que pagar mais para a Previdência, por irresponsabilidade daqueles que geriam a nossa Previdência. Que inclusive, eu gostaria de colocar aqui, recordo-me bem que o prefeito, em 2020, em sua campanha, disse que teria eleição para a presidência do Previcampos. E nós, servidores públicos, queremos sim eleição para a presidência do Previcampos. Só para... Porque entendo eu que quando tivermos uma previdência que realmente tenha autonomia administrativa, a vida, a situação dos servidores públicos de Campos será
totalmente diferente. Enquanto tivermos presidente indicado pelo Executivo, estaremos sempre passando por essa situação. Sempre estarão mexendo na nossa Previdência, nos trazendo prejuízos financeiros, nos tirando uma tranquilidade para a nossa aposentadoria. Os nossos que hoje já são aposentados, já passam muitas dificuldades, muitos prejuízos, por todos os danos que foram feitos no Prev Campus. E nós que estamos na ativa, temos que lutar, junto com os aposentados, para reverter essa situação, para que tenhamos uma Prev Campus suficiente, onde nós não tenhamos que sempre pagar a conta pela irresponsabilidade dos gestores. E quero lembrar, sim, que o Ciprozep participou sim das discussões de 2022, quando começou-se a falar em reforma da Previdência, que nós tivemos o conhecimento de como seria danoso para os servidores do município. A reforma que o Executivo havia mandado. Tivemos conhecimento por meio de reunião do Conselho Deliberativo do Prev Campus, que também não tem autonomia para legislar sobre leis. Lá apenas tem ciência do que está sendo acontecido, como aconteceu agora desse mês. Mas eu tenho aqui em minhas mãos uma cópia da ata que realizamos aqui em 2022, no gabinete do presidente, senhor Fábio Ribeiro, onde estavam presentes representantes do Ciprozep, a presidente Elaine Leão, o vice-presidente Anevaldo Marins, o diretor financeiro e administrativo Luiz Henrique Porto, o diretor Edmar Santana e o advogado do Ciprozep, senhor Fabrício. Estavam presentes pela Câmara o presidente Fábio Ribeiro, o nobre vereador Alon Simar e, no meio do caminho, veio fazer parte também da reunião o vereador Marcione da Farmácia, que no momento está afastado, mas que no próximo ano retornará. E nessa ata, juntamente com o procurador da Câmara, o senhor Bruno, e o subprocurador, o senhor Warley, foi acordado que o projeto de lei que tenha sido mandado para esta Câmara em 2021, a qual o Ciprozep muito questionou, seria encaminhado, seria feita uma petição ao Executivo para que o Executivo pedisse de volta e que seria feito todos os trâmites conforme solicitação do Ciprozep, que fosse exatamente conforme a do Estado, a reforma do Estado. Isso foi o que foi acordado pelo Ciprozep aqui, em abril do ano de 2022. Porém, infelizmente, voltou-se para o Executivo e só voltou para essa Casa de Leis, no apagar das luzes, no final do ano de 2022, para ser votado com urgência, urgentíssima, porque senão ficaria o Prev Campus sem certificado. Então, quando retornou para cá, como a Elaine colocou aqui, como era projeto para votar em urgência, e tinha sido acordado, conforme está escrito na ata que está em minhas mãos, assinado por todas as pessoas que eu mencionei. Aqui estão as rúbricas. E aqui estão as assinaturas, que voltaria para cá conforme que nós solicitamos, que seria conforme o Estado. Porém, quando voltou para cá, infelizmente, acredito eu que os vereadores de oposição e até mesmo da base voltaram confiando que estava conforme aquilo que tinha sido acordado no gabinete do senhor Fábio Ribeiro, presidente da Câmara na ocasião, onde estava presente o cabo Alon Simar como representante do governo, mais o vereador Marcione da Farmácia. Mas, infelizmente, o que foi votado aqui em dezembro de 2022, como alegam aqui que foi feito em 22, foi mais uma vez um massacre contra os servidores públicos do município de Campos de Goytacazes. E eu espero, sim, que conforme a Elaine solicitou, que seja revisto, para que não tenhamos mais prejuízos ainda do que já temos tido ao longo desses anos. Muito obrigado, senhor presidente.